Neste vídeo vamos fazer a introdução de coberturas inclinadas sobre estruturas não ortogonais, em que as paredes não fazem ângulos retos em si, nem estão alinhadas com os eixos gerais da estrutura. Para este caso, vamos fazer a introdução de um painel de parede não ortogonal, começando por lhe definir, por exemplo, qual a distância de separação entre montantes que vamos utilizar e a regra de espaçamento, e o comprimento por 2 pontos, ou seja, picamos 2 pontos que vamos medir o comprimento total desta parede que não está alinhada com os eixos. Portanto, cerca de 710 cm, 7.102 mm. Medimos também a altura entre 2 pontos, neste caso 2 pontos diagonais, mas vamos obter a projeção vertical, que nos dá então 30 cm, 300 mm. Na outra extremidade, como é mais baixa, vamos medir então também na distância entre 2 pontos que temos aqui diagonais, tirando a projeção vertical, para termos a distância vertical, o que nos diz que são 20 cm, 200 mm. Então a diferença entre um lado e o outro são menos 10 cm, portanto menos 100 mm. Para fazer agora a inserção deste painel, podemos visualizar o ponto de inserção, que corresponde àquela mira circular vermelha, e esse ponto de inserção será o ponto de introdução. Podemos ativar a opção de permitir inserir painéis não ortogonais. Indicamos onde é que é o ponto de inserção e um segundo ponto para indicar a direção de alinhamento deste painel, neste caso a direção de um outro ponto desta parede. E temos então um painel não ortogonal introduzido. Para introduzirmos a cobertura sobre estes painéis, vamos usar o mesmo assistente de painel retangular. Vamos então definir uma dimensão tipo, por exemplo, 3 metros, com uma métrica de separação de 600 mm entre cada montante e também noutra direção um painel de 3 por 3 metros retangular. É claro que isto não é a geometria final, é apenas um painel genérico que vamos aqui introduzir e depois será adaptado à geometria real que temos ali. Vamos introduzir como painel inclinado e para isso vamos marcar o ponto de inserção inicial. Olha o ponto outra vez, ponto de inserção inicial, indicamos um ponto de alinhamento do painel e um terceiro ponto para a pendente. Vamos por aqui mais um terceiro ponto, neste caso uso o ponto intermédio ali do perfil. Muito bem, assim temos o painel introduzido. É claro que a geometria do painel é um painel perfeitamente quadrado 3x3, mas precisa ser agora ajustado às paredes sobre as quais vai apoiar. Para isso usamos a função de ajustar encontro entre painéis. Selecionamos a função de ajuste entre dois painéis, picamos no painel 1 e o painel 2, como está na imagem. O 1, neste caso, é o painel que continua, o 2 é o painel que faz a interseção. Picamos primeiro na laje, em segundo lugar, na parede. Fazemos a mesma função para outra aresta, um lado e outro painel, e fazemos então esse ajuste. Observa-se então a regra que foi aplicada. Portanto, está a fazer o ajuste de um painel que interseta a outro por completo. Vamos fazer outra vez a mesma função de ajuste, ajustando, por exemplo, a outra extremidade lateral. E vemos que até a parede foi ajustada em termos de cota para se ajustar a esta pendente. Para fazermos a outra parte final, podemos também ajustar o comprimento deste painel, com a mesma função. E neste caso, reparemos que ele fará a mesma regra para este lado. Mas aqui, como se provavelmente quereremos aplicar um outro painel sobre a parede intermédia, convinha que o painel fosse só até meia espessura da parede e não para não cobrisse a parede toda. Para tal, vamos usar a segunda opção, encontro painéis em L, centrado. Selecionamos qual é que é o painel 1 e qual é que é o painel 2 e vemos então que a união faz só até ao eixo do painel, permitindo agora apoiar um segundo painel em continuidade. Assim fica esta explicação.